Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concurso. É com muito prazer que eu, o professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para falarmos um pouco sobre esse concurso da Polícia Penal. Rapaziada, fiquei sabendo aí que o concurso foi prorrogado, né? Vai acontecer em março, mas eu falo para vocês, tá? Para quem tem visão, tá? Para quem tem visão, esse é uma excelente oportunidade para você fazer o quê? Afiar o machado, né? Porque assim, professor, é momento de pegar coisa nova? Creio que não, tá? Experiência minha. Não pegue coisa nova, até porque o concurso ia acontecer em 16 de janeiro, seu cronograma tinha que estar fechado em 16 de janeiro, não é mesmo? Beleza. O que você vai fazer agora? Pegar aquilo que você está com um pouquinho de dificuldade e aparar as arestas. Pegar aquilo que você, como eu posso dizer, estava de uma certa forma tropeçando e tentar melhorar um pouco mais. Aquilo que você já está bom, faça a manutenção, tá? Faça uma revisão, mas nada de pegar algo que você não pegou antes, nada de tentar fazer traçar alguma novidade, né? Buscar alguma novidade, não faça isso, tá? Vai ser um desperdício de tempo, e até porque se você pegar alguma coisa meio que novidade agora, você não vai chegar em um nível competitivo para estar bem nesse conteúdo. Então pegue o seu conteúdo que você está estudando, tá? Olhe onde você tem mais dificuldade, mas que você já estava estudando, tá? E comece ali a trabalhar em cima dele, porque vai ser o seu diferencial, tenho certeza disso, tá? E veja isso também como um plano de Deus, tá, pessoal? Deus sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, então assim, é um tempinho a mais para nos prepararmos, beleza? Olha só, deixa eu falar para você aqui então. Hoje a matéria de direito penal, tá? Crimes contra o patrimônio. O meu conteúdo aqui hoje, que eu reservei para falar com vocês, direito penal, crime contra o patrimônio, para a galera da Polícia Penal de Minas Gerais. Pessoal, o que eu quis fazer aqui? Vamos fazer aqui uma revisão, tá? Geral aqui dentro de crimes contra o patrimônio, lá no artigo 155 que a gente começa. Nós não vamos, tá, trabalhar todo o crime contra o patrimônio, porque nós não temos tempo, e outro, porque eu já pressuponho que você já tem estudado esse conteúdo. O meu objetivo é fazer o que com você aqui? Trazer os pontos mais relevantes, trazer os pontos que são mais cobrados em provas de concurso e te mostrar, tá, aqueles artigos que são potenciais questões de prova, que creio sinceramente que vai aparecer na sua, tá? Então, para você tirar de letra, para você ir bem no seu conteúdo, programar, você ir bem na sua prova, nós vamos trabalhar então crimes contra o patrimônio, beleza? De maneira bastante sistematizada, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá no artigo 155, acompanhe comigo aí no seu material, tá? Pega o VADMEC, se você não tiver um VADMEC, uma letra de lei, joga no Google lá, Código Penal, e acompanhe comigo a partir do artigo 155, tá? Como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar todo o crime contra o patrimônio, mas eu vou trazer para você os principais artigos. Show de bola? Vamos lá então? Tranquilo, olha só. Pessoal, vamos comigo, de qualquer coisa depois ao final da nossa aula aqui nós vamos bater algumas questõezinhas também, tranquilo? Para a gente poder ver como isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá comigo lá no artigo 155, tá? O 155 é o furto, fala o seguinte, olha, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Coisa alheia móvel. Você não pode sair dessa aula de hoje sem ter na ponta da língua o artigo 155. E quando eu falo artigo 155, não é somente o caput, mas também todos os seus parágrafos, tá? Qualificadoras, aumento de pena e assim por diante. Eu quero que você saiba tudo, tá? Tudo sobre o artigo 155, que é o furto, que vai até o parágrafo 7º, tá? Dê uma acompanhada lá comigo. O que eu acho de principal a gente poder trabalhar no crime de furto aqui? Um detalhe importante, deixa eu só colocar o artigo aqui, artigo 155, minha primeira aposta. Nossa aula de hoje aqui é trabalhar em cima de apostas, tá? Apostas minhas para o seu concurso. Você pode ficar tranquilo, eu analisei várias provas anteriores, tá? Várias provas de carreira policial, e furto está em 90% presente nessas provas. Uma observação que eu trago para você aqui, olha, sobre o crime de furto é o seguinte. O crime de furto, meus queridos, o crime de furto, olha só, o crime de furto possui várias qualificadoras.
várias qualificadoras, tá? Então, possui várias qualificadoras. Então, o crime de furto, na maioria do que nós vamos ver ali, um furto, por exemplo, com emprego de chave falsa, tá? Um furto, por exemplo, como que nós podemos colocar aqui? Um furto, por exemplo, mediante escalada, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, são furtos qualificados, tá? São furtos qualificados. Por que eu quero trazer isso para você aqui? De maneira bastante enfática, porque o que cai no seu concurso é o seguinte, querendo mostrar para você que às vezes um furto com um concurso de pessoas é um furto com aumento de pena, o furto com emprego de chave falsa é um furto com aumento de pena, e essa afirmação está totalmente equivocada, tá? Porque esse tipo de furto são furtos o que, pessoal? Qualificados, são furtos qualificados, tá? Então muito cuidado com isso. Nós colocamos assim, ó, o crime de furto possui várias qualificadoras, tá? Várias qualificadoras e apenas um com aumento de pena. E apenas um com aumento de pena, tá? Só para adiantar, antes da gente começar a trabalhar artigo por artigo, tá bom? Deixa essa observação para você. O crime de furto possui vários qualificadores, apenas um com aumento de pena. Aí depois nós vamos trabalhar de forma separada e eu trago para você qual é o aumento de pena e quais são as qualificadoras. Tranquilo? Então é o crime de furto. Furto, beleza? Agora outra observação. Porque também confunde bastante. Olha só. Olha só. Já o crime, olha só, esse é o crime de furto. Já o crime de roubo, tá? Agora não é furto mais, é roubo. Já o crime de roubo possui vários crimes com aumento de pena. Aumento de pena. E apenas duas qualificadoras. Apenas duas qualificadoras. Olha, o crime de furto, qual que é o furto com aumento de pena aqui? É o furto, tá, que você pode pegar aí, é o furto do artigo 155, parágrafo 1º. O furto com aumento de pena, que é o único, é aqui, olha. Pode ir lá no seu material, é por isso que eu pedi para você abrir o seu Vadimeco, ou então abrir o Código Penal na internet para você acompanhar comigo, porque quando fizer referência a um artigo, eu quero que você leia, tá? Quero que você leia, porque não tem como eu trazer no quadro e mostrar o texto da lei para você. Então acompanhe comigo. Artigo 155, parágrafo 1º, né? Deixa eu só confirmar. Parágrafo 1º. Isso, que fala o quê? É o crime se o furto é cometido durante o quê? O repouso noturno. Aqui fala, olha, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego... Não, perdão. Aqui, ó. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, se o furto é cometido durante o repouso noturno, durante aquele momento em que as pessoas estão dormindo, tá? Geralmente ele não tem um horário estipulado, nem a prova de cobrar. Mas o horário que as pessoas estão dormindo, pessoal, um horário de madrugada, né? 1, 2, 3 da manhã. Então, é um horário de repouso noturno, até um pouco antes, 10 horas da noite, às 23 horas, beleza? Então, se o crime de furto é cometido durante o repouso noturno, nós temos um aumento, tá, pessoal? Não é qualificadora, é um aumento de quanto? Um aumento de 1/3. O que isso a prova vai dizendo? Que este furto durante o repouso noturno é um furto qualificado. Tá? Vai falar assim, de acordo no que se refere a crimes contra o patrimônio, temos que o furto durante o repouso noturno é uma qualificadora. Por exemplo, errado. Errado, por quê? Não é qualificadora, mas sim um crime de aumento de pena.
Beleza? É isso que vai te confundir. Então, os outros furtos, furto com emprego de chave, falsa, furto com concurso de 2 ou mais pessoas. Outra aqui, olha, o furto com destruição ou rompimento de obstáculos, são todos furtos qualificados. Então, por que eu trouxe assim bem separado para você? Porque se você sabe agora que só tem um furto com aumento de pena, os outros furtos são qualificados e você não mais vai cair nesse tipo de pegadinha, tá? E te falo, são questões que derrubam muitos candidatos, até candidatos o que bem preparados, tá? Bem preparados, porque faz essa confusão. Já o roubo, olha que engraçado. O roubo é o contrário, já possui vários crimes com aumento de pena, só que apenas 2 qualificadores. E quais são elas? Vou trazer aqui para você de uma vez. Tá lá, o do roubo tá lá no artigo 157, parágrafo 3º, tá? As qualificadoras estão aqui, as duas. Artigo 157, parágrafo que? 3º, tá? E quais são as formas? Uma, se o roubo ocorre lesão corporal de natureza grave e se o roubo tem como resultado morte, tá? Roubo com resultado morte é o famoso que latrocínio, beleza? Então, as qualificadoras são latrocínio e lesão corporal grave, tá? Então, lesão corporal grave, cuidado, não é leve, tá? Nem gravíssima, mais grave. E latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o latrocínio são considerados tipos de roubos qualificados. Então, os outros tipos de roubos que nós vamos ver depois, tá? Eles são todos roubos, o que, pessoal? Com aumento de pena, tá? Com aumento de pena. Depois nós vamos até trabalhar alguns roubos que se confundem com furto, beleza? Vamos ver isso de forma detalhada. Mas isso é um primeiro quadro, 2 observações, que eu quero que você anote aí na sua folha A4. Tá? Não confunda isso em prova. O examinador vai querer te misturar, vai querer misturar na sua cabeça, falar que o furto, tá, durante o repouso noturno é um furto qualificado? Errado. É um furto com aumento de pena, até porque é o único furto que possui aumento de pena. As outras são qualificadoras. Já no roubo, por exemplo, eles vão falar para você que o roubo, tá, no roubo em que ocasione lesão corporal de natureza grave, é um roubo com aumento de pena negativo. É um roubo que qualifica, tá? Da mesma forma que o roubo que também possui morte, latrocínio, são as 2 qualificadoras, tá? Então ele vai querer fazer essa pegadinha com você, mas com esse quadro esquematizado, você fazendo leitura antes da prova, antes das questões, deixando isso bem fresco na sua cabeça, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Beleza? Deixa eu apagar aqui agora para a gente poder dar continuidade nas nossas apostas aqui. Isso aqui é tema de prova, pessoal, com certeza. Isso aqui, para cair na sua prova, eu não duvido nada que em março vai ter aluno mandando mensagem: professor, acho que você viu a prova antes de penal, não é possível, tá? Bem que apareceu lá, confundindo furto qualificado com furto com aumento de pena. E roubo também da mesma forma. Beleza, pessoal? O meu compromisso aqui é com vocês, tá? Eu quero muito poder te ajudar e quero realmente ter esse feedback. Eu vou ficar extremamente lisonjeado, pode ter certeza disso. Não tem nada mais gratificante, tá? A gente poder trazer essa contribuição para o aluno. É claro que você tem que fazer sua parte, tem que estudar, tá? Mas se nós, professores, formos peça, tá, fundamental na sua aprovação, na sua boa evolução aí no concurso, essa é a nossa maior realização. Deixa eu dar continuidade aqui, então vamos lá. Então, o furto, tá? O furto aqui, ó, do artigo 155, parágrafo 1º, é o que nós temos aqui? É o furto com aumento de pena. É o furto durante repouso noturno. Furto durante repouso noturno. Furto durante repouso noturno. É uma qualificadora ou aumento de pena, pessoal? Furto durante repouso noturno, hein? Como que é? Exatamente, é um furto com aumento de pena. Aumento de pena de quanto? Vamos lá. Aumento, você anotou aí?
aumento pode falar, eu estou te ouvindo, vai lá. Aumento de 1/3, tá? Aumento de 1/3. Tranquilo? Então essa é a primeira que eu acho de suma importância para você não confundir. E detalhe, cuidado, o examinador vai dizer que esse furto é um furto qualificado. Não é um furto com aumento de pena, tá? Beleza? Primeiro artigo aí de suma importante, artigo 155, parágrafo 1º. Outro, tá, pessoal? Outro artigo dentro do artigo 155, também que cai bastante em provas de concurso, é o artigo 155, parágrafo 2º. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer todos os artigos para vocês aqui, os mais importantes, tá? O que fala o artigo 155, parágrafo 2º? O que fala o artigo 155, parágrafo 2º? Fala sobre o furto privilegiado, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui. Artigo 155, parágrafo 2º. Que furto é esse? Furto privilegiado. Vamos lá? Escreve aí. Furto privilegiado. Privilegiado, tá? Furto privilegiado. Show de bola? Furto privilegiado. Tranquilo? O furto privilegiado é aquele furto em que a pessoa, né, realmente ele furtou algum bem, tá? Subtraiu para si ou para outrem algum bem, só que diante das circunstâncias haverá, tá, uma possibilidade de redução de pena. Tranquilo? Olha, dá uma olhadinha comigo no artigo 155, parágrafo 2º aí comigo. Olha o que diz. Se o criminoso, tá? E detalhe, para conquistar este privilégio, tá? Aquele que subtraiu, aquele criminoso, ele tem que possuir alguns requisitos, tá? Que eles também são cobrados em prova. Quais requisitos são esses? Olha só, se o criminoso é primário, tá? É de pequeno valor a coisa furtada, o que ele furtou possui um pequeno valor, tá? E de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção ou até mesmo, tá, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente de multa. Então veja, pessoal, o furto privilegiado existe? Perfeitamente, artigo 155, parágrafo 2º. Mas para o criminoso se beneficiar do furto privilegiado, ele tem que preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Vamos colocar aqui agora. Os requisitos são, olha, os requisitos são: o criminoso tem que ser o quê? Primário. O criminoso tem que ser primário, não pode ser reincidente, beleza? Outro detalhe, tá? Outro detalhe aqui. A coisa furtada, pessoal, pode ser algo expressivo, pode ser algo muito valioso? Não, tá? A coisa furtada tem que ser o quê? De pequeno valor. Pequeno valor a coisa furtada. Pequeno valor a coisa furtada, tranquilo? Então o criminoso tem que ser um criminoso primário e o bem que ele subtraiu, a coisa que ele subtraiu tem que ser de pequeno valor. Professor, fala o que é pequeno valor, quem se entende por pequeno valor? Não, tá? E isso não vai ser cobrado na sua prova. O que vai ser cobrado de você é noções de direito penal. Então eles não vão aprofundar. Belezinha? Então nós temos aí que para o criminoso se beneficiar de um furto privilegiado, ele tem que ser um réu primário e também a coisa furtada tem que ser de pequeno valor. Então, qual é a consequência, tá, daquele que furtou furtou algo de um valor bem pequeno e ele é um réu primário? Quais são as consequências? O juiz pode, tá? As consequências são, neste caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão, pela detenção
a pena de reclusão pela pena de detenção. Pode também, pessoal, pode também reduzir, esse que é o primeiro, tá? Segunda possibilidade, o juiz pode reduzir a pena, diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Ele pode reduzir a pena de 1 a 2/3, ou então o juiz também pode aplicar somente a pena de multa, tá? Pode aplicar somente a pena de multa. Então veja que interessante. Artigo 55, parágrafo 2º, fala sobre furto privilegiado. Pergunta, só um momento. Pergunta sobre o furto privilegiado. Tranquilo? Fala sobre o furto privilegiado. Tranquilo. Só que para se beneficiar desse privilégio, o criminoso não pode ser qualquer criminoso, não pode ser reincidente, ele tem que ser primário. Tranquilo, o primeiro requisito foi preenchido. A coisa que ele furtou, o objeto que ele furtou, não pode ser um objeto de um grande valor aquisitivo, pelo contrário, tem que ser uma coisa de pequeno valor. A coisa furtada tem que ter um pequeno valor. Então, se o réu é primário e é pequeno valor a coisa furtada, aí sim ele poderá se beneficiar deste furto privilegiado. E quais são as consequências do furto privilegiado? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. O juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3, tá? É exatamente isso, né? Pode reduzir a pena de 1 a 2/3 ou também aplicar somente a pena de multa. Então, veja, na sua prova, eles podem cobrar esse último aqui, que ele te confundir. Vai fazer um pouco de confusão na hora, tá? Falar que no furto privilegiado, o juiz pode aplicar somente a pena de multa. Esse somente assusta, mas a questão tá correta. No furto privilegiado, se o réu é primário de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode aplicar somente a pena de multa, questão correta. Show? Beleza, tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, então fechou, pessoal. Olha só, outra aposta minha para vocês, tá? Artigo 55, parágrafo 2º. Deixa eu apagar aqui, vamos dar continuidade. Vá anotando no seu material, deixa uma folha 4, um caderno, o que for de sua preferência e anote, tá? Anote porque isso vai ser de extrema ajuda para você numa futura revisão. Outro detalhe que eu tenho, outro artigo importante ainda dentro do artigo 55 é o artigo 55, parágrafo 4º. O que diz o artigo 55, parágrafo 4º, meus queridos? Vai falar sobre as qualificadoras do crime de furto, tá? Sobre as qualificadoras do crime de furto. Tranquilo? O que nós temos aqui? Veja comigo, vem cá. Olha aí. 155, parágrafo 4º, fala sobre furto qualificado. Veja comigo. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Em quais situações? Com destruição ou rompimento de obstáculo, tá? Por exemplo, o cara foi lá e quebrou um cadeado, rompeu a porta de um carro para roubar um som, para roubar um celular que estava na poltrona, tá? Então são situações de rompimento de obstáculo. Eu falo isso para você porque já foram situações cobradas em prova. Pode também ser com abuso de confiança ou mediante fraude escalada, tá? Escalada é a pessoa que pula um muro para subtrair bens de um domicílio, tá? Mediante escalada. Com emprego de chave falsa e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Olha que interessante. Eu quero que vocês gravem 2 coisas: chave falsa e abuso de confiança. Olha só. Lá no artigo 155, parágrafo 4º, nós temos os incisos, que eu quero que os outros são mais tranquilos, mas eu quero já ver mais questão um pouco mais complicadinha no inciso 2º e no inciso 3º, tá? Inciso 2º, quando o furto ocorre com abuso de confiança. Pessoal, cuidado. Deixa eu te falar o seguinte, eles vão falar para vocês o seguinte: vão criar uma situação hipotética e narrar uma história em que um funcionário que trabalhava como jardineiro na casa do patrão, ou então uma empregada doméstica que trabalhava na casa do patrão, subtraiu seus bens enquanto eles dormiam. E vai falar para vocês que
por ela ser empregada doméstica, por ela estar trabalhando na casa daquelas pessoas, ou por ele ser um jardineiro, um motorista, que o furto que ele cometeu foi um furto qualificado na modalidade abuso de confiança. Deixa eu te falar, parece, tá muito bonita a questão, tá? Mas a questão tá errada. Por quê? O abuso de confiança, pessoal, não é como eu posso falar para vocês, o vínculo empregatício não pressupõe uma confiança. Então coloca aí, olha, observação, cai demais em prova, tá? Observação, o vínculo empregatício não configura quebra da confiança. Até porque, pessoal, é claro que não quebra, olha, confiança, até porque você não vai contratar somente quem você confia. Claro que não. Muitas das vezes as empresas nem têm contato direto com aquela pessoa. Olhou o currículo, houve necessidade de contratar, beleza, contrata, tá? Só ver se o cara tem passagem criminal, algo do tipo. Mas não há relação, pessoal, de quebra de confiança. As empresas não contratam somente quem elas confiam, entende assim? Da mesma forma, você também não vai você não vai contratar somente aquelas pessoas, tá? Que você confia para ser motorista, para ser uma empregada doméstica, para ser um jardineiro, enfim, pessoal. Veja, o vínculo empregatício não configura quebra da confiança. Então vai falar para você que a empregada doméstica, que o jardineiro, que o motorista que furtou, tá? Alguma coisa dos seus patrões, vai ser um furto qualificado mediante abuso de confiança. É errado, tá? Não é, pessoal. Tem que falar que existia uma relação de confiança entre eles. Tem que falar que eles eram, por exemplo, amigos, tá? De longa data. Aí sim vai te mostrar que é uma confiança. Só falar sobre o vínculo empregatício, que ele exercia alguma atividade remunerada dentro daquela casa, não é suficiente para configurar abuso de confiança, tá? Outra coisa, inciso terceiro é a chave falsa. O que é a chave falsa? Chave falsa, pessoal, é qualquer objeto, tá? Até um grampo que for utilizado para abrir uma porta para o camarada furtar, já é considerado o quê? Furto qualificado com emprego de chave falsa. Eles vão falar para vocês que chave falsa é aquela chave micha, né? Aquela chave própria para poder fazer esse tipo para poder abrir qualquer cofre, qualquer porta. Errado, tá? Até mesmo um grampo de cabelo que for utilizado e conseguir abrir a porta é considerado furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Show? Tranquilo? Tranquilo, né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o artigo 155, deixa eu apagar aqui, mas só grave esse abuso de confiança porque cai muito em prova, tá? E bons candidatos perdem esse tipo de questão. Não vai ser seu caso. Você está pegando com a gente aqui hoje, não vai ser seu caso. Olha que interessante, o artigo, tá? Deixa eu passar aqui, o artigo 155, parágrafo 5º, eu acho muito interessante ele, porque, olha, acompanhe aqui comigo, o que ele fala? A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Isso aqui é o furto o quê, pessoal? Furto qualificado, tá? Furto qualificado. Olha, furto de veículo transportado, por exemplo, transportado para outro estado ou para exterior, exterior, tá? Furto de veículo transportado para outro estado ou para o exterior. Isso aqui é o quê? É um furto qualificado, tá? Furto qualificado. Belezinha? Olha outro detalhe aqui. Agora olha, para você não confundir, isso aqui é diferente do artigo 157. Artigo 157, parágrafo 2º.
Olha comigo, artigo 157, parágrafo 2º, o que diz? Olha aqui, lá fala que a pena aumenta-se de 2/3, tá? Aumenta 2/3, inciso 2º, cadê? Parágrafo 2º, perdão, deixa eu ver, parágrafo 2º. Ah, tá aqui, olha, a pena aumenta de 1/3 até a metade, lá no inciso 4º, se a subtração for de veículo automotor que venha ser transportado para outro estado ou para o exterior. Pessoal, é a mesma redação. Parágrafo 2º, inciso 4º. Veja comigo. E ao invés de ser, lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 4º, ao invés de ser furto, lá fala sobre roubo de veículo, tá? Roubo de veículo para o quê? Roubo de veículo para outro estado ou exterior. Te pergunto, é a mesma redação? Praticamente a mesma. Só que o detalhe é o seguinte, que o examinador vai querer te cobrar, vai querer brincar com você. Aqui nós temos o quê? Um furto. Temos um furto qualificado. Aqui nós temos um furto qualificado. Aqui nós temos o quê? Um roubo. Um roubo qualificado? Não. Um roubo com aumento de pena. Pessoal, o que o examinador vai querer brincar aqui com você não é pouco, tá? Não é pouco. Olha só, professor, mas como assim? É o mesmo tipo penal, praticamente, né? A mesma ação, só que um está furtando para outro estado ou exterior e um outro está roubando para outro estado ou exterior. Por que não é a mesma coisa? Pessoal, não sei. Acho que é para poder fazer questão de prova, só pode. Pessoal, o furto, tá? Furtou um veículo e transportou ele para outro estado ou para o exterior, nós temos um furto qualificado. Agora, se o camarada, ao invés de furtar, que é somente subtrair, mas ele rouba, o que é roubar? Subtrair com emprego de violência ou grave ameaça. Então, se ele utiliza da violência ou da grave ameaça, rouba um carro e o transporta para outro estado ou exterior, nós temos um roubo com aumento de pena. Sabe o que o seu examinador vai falar? Que este roubo, que o camarada roubou ou empregou, vai te contar, sempre vem com uma situação hipotética. Vai dizer para você que esse caso que o camarada roubou, ele acaba de cometer um roubo qualificado. O roubo de um carro que foi transportado do estado X para o estado Y, por ter transposto de um estado para o outro, neste caso acaba de configurar um roubo qualificado. Errado, pessoal, errado. É um roubo que com aumento de pena, tá? Com aumento de pena de 1/3 até a metade, tá? Então muito cuidado, isso cai demais em prova. O examinador brinca muito com isso na hora das questões de prova, tá? Então cuidado. Artigo 155, furtou o veículo, transportou para outro estado ou exterior, furto qualificado, tá? Cuidado para não falar que é furto com aumento de pena, o furto qualificado. Agora, levou o carro para outro estado, tá? Roubou o carro, levou para outro estado ou exterior, se é roubo, é com aumento de pena. Se é furto, é qualificado. Pronto e acabou. Tranquilo? Não erre isso em prova, pelo amor de Deus. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui, vamos dar uma pausa agora. Daqui a pouco nós retornamos, tá? Vai lá, beba uma água, estica na cadeira aí, repõe as energias, volta que eu te aguardo. Até mais.
meus queridos, retornando aqui na nossa aula, aí, já foi lá, foi ao banheiro, repouso de energias, voltou, pessoal, aqui ó, preciso da sua atenção máxima aqui, tá? Quanto maior a sua atenção, por isso que eu falo, é necessário esse intervalo, não é à toa, tá? É o momento de você levantar, de beber uma água, de esticar as costas, tá? Para manter a concentração. O normal, a gente começa a nossa aula aqui e a concentração vai abaixando, é normal, tá? Só que a gente tem que saber o que? Trabalhar isso. Deu um intervalo, deu um tempinho, vai lá, bebe uma água, dá uma distraída na cabeça rapidinho e volta aqui pra gente terminar a nossa aula. Olha só, e aí? Tá gostando das apostas? Tá achando bacana? Tá achando que a dica tá sendo valiosa? Hein? Pessoal, eu preciso do seu feedback. Como que eu consigo enxergar que, que essa aula tem sido relevante para você? Através do seu like, através dos seus comentários. Então, assim, se você, pessoal, estiver gostando, estiver curtindo, deixa o seu like, deixa os comentários aqui embaixo, fala algo pertinente à aula, tá? Se quiser deixar alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica construtiva, estou aqui para ouvir vocês, beleza? E para aqueles que não são inscritos, porque eu sei, tá? Que tem pessoas que nos acompanham, mas não são ainda inscritos no nosso canal, pessoal, não custa nada, tá? Deixa o teu botão de se inscrever, dá um clique lá rapidinho e também assina lá o sino, tá? Dê um badalo no sino lá, para quê? Para as notificações chegarem até você, não só notificações da minha aula, mas também as notificações de outros professores, de concursos que estão para sair, tá? O edital, também aqui no Monstro a gente fala muito sobre isso, sobre o panorama geral dos concursos para o ano de 2022. Então, se inscreva, dê um badalo no sininho para as notificações chegarem até você e se gostou, tá relevante a aula, deixa o seu like, beleza? Pessoal, então vamos continuar aqui. Olha só, o artigo 155, os principais que eu falei para vocês são aqueles que já foi cobrado em provas de concurso e que ainda é recorrente, tá? Caiu em 2021, caiu em 2020, caiu em 2019, caiu em 2000 e vai continuar caindo, tá? A verdade é essa. E muito provavelmente pode estar no seu concurso. Agora vamos falar do artigo 157, tá? 157 é o roubo, tá, pessoal? É o roubo. Nós temos aqui no caput o seguinte, olha. Artigo 157, caput, tá? Outro artigo de suma importância. Não só o caput, mas todos os seus parágrafos e incisos também. Mas vamos começar pelo caput aqui, ó. Artigo 157, caput, tá? Muito importante. O que nós temos aqui no artigo 157, caput? Vamos fazer a leitura comigo? Olha só. Subtrair coisa móvel alheia pareceu para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer outro motivo, tá? Ou meio reduzido à impossibilidade da resistência. Tranquilo? O que eu quero pegar com vocês aqui? Aquela parte principal, que é subtrair pareceu para outra mediante violência ou grave ameaça, beleza. Você já dominou isso aí. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo bastante importante, que fala o seguinte, olha, aqui no artigo 157 nós trabalhamos o roubo próprio, tá? Roubo próprio. Como assim, professor, roubo próprio? Tem roubo próprio e roubo impróprio. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas o caput fala do roubo impróprio. Só quero chamar a sua atenção para a parte que fala que é o roubo próprio com violência imprópria. Este é o nome. Tá? Estou aprofundando um pouquinho? Tô, mas é porque eu acho que pode cair na sua prova. Roubo próprio com violência imprópria. O que é isso, professor? Violência imprópria. Olha o que diz no finalzinho do caput ali. Lê comigo. Fala o seguinte, olha. Ou, tá? Subtrair pareceu para outro, beleza, mediante violência ou grave ameaça, aí que vem a violência imprópria, olha, ou por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência da vítima. Então, reduziu a impossibilidade, deixou a pessoa impossibilitada de resistir, tá? Olha que interessante. Então, isso é um roubo próprio com violência imprópria. Vamos de exemplo, porque o que vai cair na sua prova é exemplo. O que é um exemplo de violência imprópria? Aqui, ó, exemplo, tá? Opa! Exemplo, o que nós temos de exemplo aqui? O exemplo famoso que nós temos aqui é o Boa Noite Cinderela, tá? Boa Noite Cinderela, aqui, ó. Boa Noite Cinderela.
Já caiu em prova. Não exatamente Boa Noite Cinderela, mas o que é o em prova? O exemplo foi o seguinte: tinha um camarada, tá? Um camarada ali num bar, tá? Numa festa, enfim, e se aproximou uma mulher, se aproxima uma mulher dele, e a mulher começa a jogar um papinho em cima do cara, o cara achando que tá sendo bonitão, tá sendo um garanhão ali, aproxima outra mulher também, tá? O cara fica interessado, opa, tem duas mulheres aqui em cima de mim, beleza? E achando que vai se dar bem. Só que naquela conversa toda, enquanto uma distrai ele, o seduzindo, a outra coloca o quê? Um Boa Noite Cinderela no seu copo, tá? Aí na hora pra finalizar aquela história toda, vamos embora daqui, vamos para um lugar mais reservado, eles começam aqui, vão brindam, né? Só que o copo dele tava o quê? Batizado, né? Tava batizado. O que acontece? O cara adormece, o cara dorme. No que o cara dorme, as mulheres vêm e arrancam o relógio dele, tá? Te retiram a aliança, cordão de ouro e tudo. Neste momento, a situação hipotética vai dar a entender o seguinte: vai te falar que aquilo foi um roubo, tá? Perdão, que aquilo configurou um furto. Por quê? Porque não houve violência e não houve grave ameaça, entende? Não houve uma violência, não houve ali, a mulher não sacou um revólver, uma faca para poder subtrair alguma coisa, e também não houve uma ameaça, olha, me passa isso, senão sua família lá vai correr um risco. Não houve nada disso. Mas o que houve, pessoal? Houve a chamada violência imprópria, que é o quê? Que é a redução de impossibilidades da vítima. A violência imprópria é exatamente isso, olha. Reduzir a capacidade de resistência. Reduzir a capacidade de resistência. Resistência da vítima, tá? O que acabou de acontecer quando as meninas colocaram Boa Noite Cinderela no copo dele, fez o que? Reduziu a capacidade de resistência dele, daquela vítima. Então veja, o Boa Noite Cinderela é um exemplo, tá? Que eles vão falar para os senhores na questão que aquilo é um furto. É um furto, pessoal? Não. É um roubo próprio com violência imprópria. Beleza? Tranquilo? O que aconteceu naquele momento? Mas então elas furtaram. Foi um furto ali que aconteceu? Porque ele adormeceu e ela retirou os pertences dele? Não. O que aconteceu é chamado roubo próprio com violência imprópria. Então eu te trago esses exemplos porque é a situação hipotética que vai aparecer na sua prova. Outro exemplo também é o seguinte: pessoas acamadas, né? Olha só, vamos colocar aqui, ó, pessoas em coma, tá? Pessoas em coma, tá? Pessoa que é a pessoa que está ali acamada, né? E ela não tem suas consciências, ela está em coma, pessoa em coma. A pessoa estava no hospital, estava sob efeito de remédio, a enfermeira veio e subtraiu seus pertences sem que ela percebesse, sem empregar uma grave ameaça. Isso então entende por ser um furto errado. É o quê? É um roubo próprio, é um roubo. Só que ela se utilizou de uma violência imprópria. E o que é violência imprópria? Sem querer ser repetitivo, mas para a gente poder massificar. O que é? Reduziu a capacidade de resistência da vítima. Se a vítima ela não pode oferecer resistência, se ela não pode oferecer, como posso dizer, uma ação para evitar aquele roubo, né? Se ela tem a sua resistência diminuída, tá? Se ela é impossibilitada de oferecer resistência, pessoal, pode ter certeza, é roubo. Tá? É o roubo próprio com violência imprópria. Boa Noite Cinderela, pessoas em coma, tá? Um exemplo, já que eu até em prova, vou até falar para vocês. Situação hipotética, uma empregada doméstica, tá? Vendo que seus patrões estavam dormindo no quarto, ela foi até a porta do quarto e fechou a porta, tá? Pelo lado de fora, e ficou com a chave. Naquilo, ela aciona os comparsas dela, eles vêm e começam a subtrair os móveis na casa dela. Os patrões, ouvindo algum barulho, acordam, vai até a porta, tenta abrir, começa a chamar a empregada, a porta fechada, e pela janela eles veem
a empregada com os compassos saindo ali com os pertences da casa. Eles vão falar para você que isso foi um furto, tá? Foi um furto lá com abuso de confiança ou foi um furto qualificado. Pessoal, errado, tá? Errado porque isso é um roubo. Ela acabou de cometer um roubo, olha que interessante. Por quê? Por quê, professor? A partir do momento que ela trancou os patrões dentro do quarto, ela impossibilitou que ele pudesse reagir, tá? Por mais que eles não tivessem inconsciente, mas de alguma maneira ela impossibilitou a resistência deles, ela trancou eles no quarto. Olha que interessante. Então isso não é furto, isso é roubo. Roubo, beleza? Questão joia, não é? Pode falar a verdade, questão excelente. Então, que exemplo? Boa noite, Cinderela, pessoas em coma. Aí você pode colocar, né? Só para você lembrar do caso hipotético aqui, donos da casa que são presos nos próprios quartos, tá? Se eles estiverem nessa situação toda, a empregada, quem quer que seja, nessa situação hipotética, tranque ali os quartos e eles ficarem em impossibilidade de resistir, roubo, tá, pessoal? Lembre disso, violência imprópria reduziu a capacidade de resistência da vítima, é o roubo próprio com violência imprópria, beleza? Tranquilo, né? Agora vamos aqui, esse aqui é um artigo 157 caput, tá? Que eu acho interessantíssimo falar para vocês. Agora vamos trabalhar aqui o artigo 157. Pessoal, o artigo 155 e o 157, pessoal, eles caem muito em prova porque eles têm muito a oferecer, tá? Tem muitas questões que podem ser retiradas aqui. Artigo 157, parágrafo 1º. O que fala o artigo 157, parágrafo 1º? Olha engraçado, olha que interessante. Se esse aqui é um roubo próprio, eu falei para vocês, né? Se este caput é roubo próprio, o artigo 157, parágrafo 1º, é conhecido pela doutrina como roubo impróprio. Tá? Impróprio. O que é o roubo impróprio? Tá? Pode colocar, isso aqui já sou eu que estou falando, tá? Roubo impróprio, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, é o furto que deu errado. É o furto que deu errado. Pode colocar assim, tá? Roubo impróprio é o furto que deu errado. Tranquilo? O que é esse roubo? O que é o roubo impróprio? Vamos lá fazer a leitura comigo. Parágrafo 1º. Fala o seguinte: na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da coisa emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Detalhe, olha que interessante, ele subtrai, tá? É um exemplo hipotético desse roubo impróprio aqui, que é o considerado furto que deu errado. Parágrafo 1º, é o cara que entra dentro do domicílio, tá? Para subtrair, quando ele se apropria ali de uma televisão, de um notebook, de um celular, e está se retirando da casa, o proprietário, o dono, fala assim: opa, que é isso, cara? Eu não te conheço aqui não. Larga isso aí agora. Quando o cara é pego no flagra, foi o furto que deu errado. O cara entrou por quê? Para furtar. Naquele momento que o furto deu errado, para assegurar a detenção do bem, para assegurar que ele vai sair com aquele objeto em mãos, ele retira a arma e emprega violência ou grave ameaça. Fala: ô tio, fica aí, tá? Fica parado que eu vou levar comigo os bens. Neste momento, se ele usar violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou para ficar impune de algum crime, acaba de cometer o roubo impróprio. Artigo 157, parágrafo 1º, é o furto que deu errado, tá bom? Beleza? Bora para a próxima. Artigo 157, parágrafo 2º. Deixa eu apagar aqui para a gente poder aproveitar o quadro. Artigo 157, parágrafo 2º. Artigo 157, parágrafo 2º, beleza? O que nós temos aqui? No artigo 157, parágrafo 2º, olha só. Nós temos aqui então isso que fala sobre o aumento de pena, tá? Tá aqui, olha, aumento de pena. Vamos aqui, ó. Aumento de pena. Aumento de pena. Aumento de pena de 1/3. De 1/3 à metade. Tá? De 1/3 à metade. Belezinha? Beleza? O que fala lá no artigo 157, parágrafo 2º? Parágrafo 2º.
Aqui fala, olha, a pena aumenta de 1/3 à metade, tá? A metade. Aí vem, se é concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, outro detalhe também. Veja que aqui no roubo com concurso de pessoas é um roubo o quê? Com aumento de pena. Já no furto, quando o furto ocorre em concurso de pessoas, é um furto qualificado. É parecido com aquela relação de furtar ou roubar um veículo e levar para outro estado ou exterior. O furto, quando leva o veículo para outro estado ou exterior, é um furto com aumento de pena, é um furto qualificado, e o roubo é roubo com aumento de pena. No concurso de pessoas, mesma coisa. O furto é um furto qualificado e o roubo é roubo com aumento de pena. Só para deixar isso atento com vocês aí, que o examinador pode querer te confundir nisso também. Beleza? Outro detalhe, se a vítima está em serviço de transporte de valores, mas eu quero que você fixe a sua atenção lá no inciso 7º, tá? Que fala o seguinte, olha, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, tá? Então veja, esse aumento de pena de 1/3 à metade chama atenção lá para o inciso 7º, que fala o quê? Emprego de arma branca. Emprego, arma branca. Emprego de arma branca. Beleza? Então, se o camarada utilizou uma arma branca, o que é arma branca? É uma faca, tá? É uma faca, é uma tesoura. São objetos que não são utilizados para retirar a vida de alguém, tá? Ou para se defender. São objetos que foram utilizados para outros fins, mas aquelas pessoas se utilizam para poder cometer um crime. Faca, tesoura, foice e assim por diante. Então, o emprego de arma branca, tá? Há um aumento de 1/3 até a metade. Olha que interessante também, no artigo 157, parágrafo 2º-A, já é um pouco diferente. Parágrafo 2º-A fala também que haverá um aumento de pena. Um aumento de quanto, pessoal? Aqui, aumento de 2/3. Aumento de 2/3, tá? Só que esse aumento de 2/3 é para quê? É quando o camarada, tá? É quando o camarada se utiliza uma arma, emprego de arma, só que uma arma, não uma arma branca, mas uma arma de fogo, tá? Então, se o camarada cometeu um roubo, tá? Subtraiu algo mediante violência ou grave ameaça e se utilizou de uma arma de fogo, tá? Para subtrair, o aumento é de 2/3. Então, veja, arma branca 1/3 à metade, arma de fogo, aumento de 2/3. E mais interessante ainda, no artigo 157 agora, parágrafo 2º-B, haverá também um aumento aumentar o dobro. Aumenta a pena pelo dobro. Em quais situações? Quando o roubo se dá com o emprego de arma de fogo, arma de fogo de uso restrito. De uso restrito. Então, se a arma de fogo é de uso restrito, tá? Se a arma de fogo é de uso restrito, o aumento é do dobro, tá? Então, cuidado por isso, que eles vão querer te confundir na relação de aumento de pena em situações de roubo em que o meliante se utilizou de alguma arma, ou seja, uma arma branca, ou seja, uma arma de fogo, ou ainda uma arma de fogo de uso restrito. Cada uma delas tem um aumento de pena diferente. Arma branca, 1/3 à metade. Arma de fogo, 2/3. E a arma de fogo de uso restrito aumenta a pena do dobro, beleza? Deixe isso reservado para você aí, cuidado para não cair nisso. Arma de fogo de uso restrito ou até mesmo proibido, tá? Deixa eu apagar. Essa, pessoal, são as partes mais importantes aí do roubo com aumento de pena. Sempre lembrando, o roubo, ele possui o quê? Várias situações em que há aumento de pena. O que eu falei para você? Só tem duas, tá? Duas situações somente em que haverá um roubo qualificado. E onde que é? É o 157, parágrafo 3º, tá? Que fala sobre o quê? Roubo qualificado. Roubo
qualificado, tá? São as únicas formas de roubo, tá? Que são qualificadas. Lá no inciso 1º e o inciso 2º. Primeiro, lesão grave, lesão corporal grave e roubo com resultado morte, que é o famoso latrocínio. Tá? O roubo com resultado morte, beleza? O roubo que teve como resultado morte. Essas aqui são as duas situações de roubo qualificado. Belezinha, meus queridos? Tranquilo? Beleza? Olha só, então 155 e 157 são os artigos mais importantes que você vai encontrar nos crimes contra o patrimônio e que são mais recorrentes em provas de concurso. Leia e releia e faça muitas questões sobre esses dois artigos aqui. Agora, para a gente poder finalizar, as dicas, tá? As dicas aí, eu quero trabalhar com vocês lá no finalzinho do crimes contra o patrimônio, que também é bastante recorrente em prova. Poucas pessoas dão a devida atenção a esses artigos e são muito importantes. Quais são esses artigos? Vamos lá? Vai lá comigo no artigo 180, tá? 180 que é o artigo da receptação. Para você dê muita atenção ao artigo 180. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho. Não é sobre ele que nós vamos trabalhar aqui agora, não. Mas 180 também, a receptação também é bastante importante, tá? Leia lá, receptação. Mas o que eu quero trabalhar com você é o artigo 181, 181, 182 e 183. O que fala o artigo 181 nas disposições gerais, tá? O que fala o artigo 181? São as situações em que mesmo que o agente lá cometa um crime, ele será isento de pena. Isso mesmo. Mesmo que ele cometa um crime, ele será isento de pena. Só que tem alguns requisitos. Para que ele possa ser isento de pena, eles têm que preencher alguns requisitos. E quais requisitos são esses? Veja aqui. Artigo 181 são as relações de isenção de pena. Será isento de pena quem cometer o crime, tá? E quem fica isento de pena? Mnemônico para vocês aqui. Lembra do CAD? O CAD, tá? O CAD fica aqui. CAD com D mudo, tá, pessoal? O CAD fica isento de pena. Quem que é o CAD? Vamos colocar aqui agora. O CAD é o cônjuge. O cônjuge, tá? O cônjuge, mas é aquele cônjuge que coabite, tá? Com a vítima. Aqui fala, artigo 181, aqui olha, cônjuge na constância da sociedade conjugal. Cônjuge, isso que é muito importante, na constância da sociedade conjugal. Beleza? O A é o ascendente. É o ascendente. E o D aqui é o descendente. Descendente. Beleza? Então, tanto o cônjuge na constância da sociedade conjugal, quanto o ascendente, quanto o ascendente, eles serão isentos de pena. Olha, artigo 181. É isento de pena quem comete o crime, qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo de um cônjuge, do ascendente ou descendente. Então, se o marido, tá? Ou se a esposa subtrai e rouba o celular do marido, tá? Rouba, né? Furta o celular do marido, furta o veículo do marido, nós não temos que falar, tá, pessoal? É crime, mas ela será isenta de pena. Se for uma esposa que está na constância da sociedade conjugal, haverá isenção de pena. Agora, se ela não estiver mais coabitando, morando com ele, é outra história que daqui a pouco nós vamos ver. Se um filho pega o celular do pai, se o filho pega o carro do pai, subtrai o carro do pai, beleza? Nós não temos que falar, o descendente, né? Nós não temos que falar em punição. É crime? Mas ele será isento de pena, tá? Se o avô, tá? Se o pai pega o carro do filho, por exemplo, tá? Se o pai pega o carro do filho e assim por diante, também haverá uma isenção de pena. Então veja, essas são as figuras das pessoas que, se cometer algum crime
crime contra o patrimônio aqui, eles serão isentos de pena. Professor, mas roubo também, se o filho roubar, empregar violência ou grave ameaça? Calma, vamos ver daqui a pouco, tá? Artigo 181, então, fala quem será isento de pena. Então, se cobrar na sua prova, no que se refere ao crime contra o patrimônio, será isento de pena, tá? Isento de pena a esposa que subtrai o veículo do marido. Perfeito. A esposa que está o quê? Mas tem que falar, cônjuge na constância da sociedade conjugal que subtrai o veículo do marido é isento de pena? Perfeito, tá? O filho que subtrai o carro do pai, isento de pena? Perfeito também. Beleza? Agora olha o que diz o artigo 182. Artigo 182. O que diz o artigo 182? Olha que interessante. Somente se procede mediante representação. O 182 já não fala de isenção, mas fala o seguinte: somente mediante representação. Somente mediante representação. O que será somente mediante representação, meus queridos? Vamos ver aqui? Somente mediante representação. Quem será que vai incorrer, caso pratique um dos crimes contra o patrimônio, ele só será responsabilizado, ele só será penalizado se aquela pessoa for até a delegacia e representar contra ele. Olha, esta pessoa me subtraiu um bem, esta pessoa, né, furtou um bem meu. Aí sim, tá? Então, quais são as pessoas, tá, que para serem responsabilizadas, elas têm que ser contra elas representado alguma coisa. Então, somente procederá mediante representação quem? Você vai colocar aí para mim, olha, é o CITES, tá? CITES, tem o CAD e nós temos o CITES. O que é o CITES? Também é o cônjuge, só que é o cônjuge que não mais está na sociedade conjugal, não coabita ali com o marido, beleza? Nós temos a figura do cônjuge, desquitado, até mesmo separado. Temos a figura do irmão. Se o irmão subtrai um veículo do outro, somente será responsabilizado se for mediante representação. O tio também, e por fim o sobrinho. O sobrinho que furta o relógio do tio só será responsabilizado se o tio for representar contra ele na delegacia. Da mesma forma o tio, tá? Tio, sobrinho, irmão e cônjuge, é o famoso CITES. Essas pessoas só serão responsabilizadas se quem foi ofendido, quem teve seu bem subtraído, representar contra eles em uma delegacia. Então é a figura que só será responsabilizado mediante uma representação. Quem? É o CITES. Beleza? Tranquilo? Agora, para finalizar, artigo 183. Artigo 183. O que o artigo 183 fala? Olha que interessante. 183 fala o seguinte: não se aplica, tá? Não se aplica. Veja, não se aplica o quê? Não se aplica o 181 e o 182. Não se aplica a isenção de pena e a relação de representação em algumas pessoas, em algumas situações. Veja, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, o 181 e o 182. Em quais situações? Em quais situações? Em situações, aquilo que eu te falei, olha só. Professor, e se o filho empregar violência ou grave ameaça com o pai? Se a esposa, na constância da sociedade conjugal, empregar violência ou grave ameaça contra o marido para subtrair o seu carro, ela é isenta de pena? Mesmo estando na constância da sociedade conjugal? Olha só o que diz o artigo 183. Não se aplica o artigo 181 e 182 se for um crime de roubo ou até mesmo extorsão. Tá? Então, se a pessoa empregou violência ou grave ameaça, ou até mesmo ali extorquiu algum familiar, mesmo sendo um ascendente, um descendente, um cônjuge, na constância da sociedade conjugal, não há que se falar em isenção de pena. Beleza? Outro detalhe: não será aplicado, pessoal, a isenção e a representação ao estranho que participou do crime. Ao estranho que participa. Ao estranho que participa. Beleza? E também, tá?
e também não será aplicado, tá? Não será aplicado se o cônjuge, o descendente, o ascendente praticar qualquer desses crimes, no caso aqui o furto, né? A uma pessoa que possui idade, igual ou inferior a quantos anos? A 60 anos. Então, pessoal, cuidado. Se falar que é somente quem é superior a 60, é errado. Igual ou superior, perdão, coloquei inferior. Igual ou superior a 60 anos. Beleza? Meus queridos, então tá aqui para vocês as partes mais importantes aqui dos crimes, tranquilo? Que eu creio sinceramente que vai te ajudar demais. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho agora fazer umas 2, 3 questões aqui para ver como isso cai em prova. Me aguarda, daqui a pouco nós voltamos. Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula para poder finalizar. Vamos partir para as questões para mostrar para vocês como que isso aparece, tá? Tudo que a gente viu aqui agora, nós vamos ver em formato de questões, porque o que vai estar na sua prova são realmente as questões. Então vamos ter uma ideia, tá? Uma ideia de preparar aí para o que você vai ver na sua prova. Vamos lá? Olha só, crimes contra o patrimônio. Bora para a questão. O que é que nós temos aqui? Olha só. Questão primeira. A primeira questão fala o seguinte, vou pegar o pincel aqui. Durante uma festa de confraternização, Bartolomeu escuta Fred, o dono da residência, comentar que havia perdido um valioso cordão de ouro. No meio da festa, ao se abaixar para amarrar o sapato, Bartolomeu nota que o cordão que Fred disse que tinha perdido estava embaixo do seu sofá e o pega para si sem ser notado. Nessas condições, a conduta de Bartolomeu configura... Qual que é o crime que Bartolomeu cometeu? Ou não cometeu crime algum? Letra A, furto. Letra B, crime de receptação. Letra C, conduta atípica. Ou letra D, crime de apropriação de coisa achada. Pessoal, como que fica isso aqui? Receptação é o quê? É quando a pessoa ela tem para si objeto de crime, né? Ela compra algo que é um objeto de crime, algo furto, fruto de roubo, fruto de furto, e ela obtém para si. É isso? Não, porque o Bartolomeu, ele o que, pessoal? Ele achou ali o cordão de Fred no debaixo do sofá da casa do Fred. Então não é crime de receptação. É uma conduta atípica? Claro que não, né? Ele o que, pessoal? Ele se apropriou de um bem que não era dele, tá? De uma coisa alheia. Então também não é uma conduta atípica. Agora ficamos entre crime de furto e crime de apropriação de coisa achada. Deixa eu te falar. Muitos candidatos, tá, pessoal? E até eu mesmo, em um primeiro momento, eu achei que seria crime de apropriação de coisa achada. Tá? Só que para ser, pessoal, uma relação de apropriação de coisa achada, veja, tá? Você tem que achar, tá? Um pertence de alguém, mas em um local público, tá? Um local público ou então em um local ermo, tá? Um local que não tenha ninguém. Se você achou qualquer coisa, achou um cordão, achou onde? Na casa do meu amigo, você não achou. Se você achou um cordão na casa do seu amigo e apropriou, você cometeu o que? Furto. O que acontece demais é com criança, né? Ah, eu achei um carrinho. Onde você achou um carrinho, né? Não, achei um PlayStation. Onde? Na casa do meu amigo? Cara, isso não vai ser apropriação de coisa achada. Isso vai ser furto. Então, para ser apropriação de coisa achada, tem que ter achado onde? Um cordão na rua, tá? Um cordão, por exemplo, perto de uma padaria. Um relógio em uma praça. Aí, beleza. Se apropriou de uma coisa achada. Nessa situação que o Bartolomeu achou o cordão de Fred embaixo do sofá na casa do Fred, ele acabou de cometer um crime de furto, tá? Questãozinha aqui, crime de furto.
Show de bola? Próximo. O crime de furto é descrito no artigo 155 com a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. A doutrina e a jurisprudência divergem sobre o momento do consumativo do furto, sendo certo que existem 4 teorias sobre o tema. O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto. Então veja, qual que é o momento, tá, da consumação do furto, um pouco mais aprofundado, mas marque para mim. O momento da consumação do apreêncio, tá? Ou do amócio, tá? É o momento da apreensão, o momento que ele pegou o objeto, já configurou o crime de furto. Eles vão querer te falar que é o ablácio, no momento da posse mansa e pacífica. Não precisa ter uma posse mansa e pacífica, mas no momento da apreensão, que pegou o objeto, já configurou o crime. E aqui, pessoal, assinala a alternativa correta considerando a normativa estabelecida pelo Código Penal. Letra A. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, uma questão é exatamente o que pode aparecer para você. Veja, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente de multa. Certo ou errado? Letra B. A pena aumenta de 1/6 se o furto é praticado durante repouso noturno. Letra C. É impunível a calúnia contra os mortos. E letra D. O funcionário público que por indulgência deixa de responsabilidade subordinado que cometeu infração no exercício do cargo responde por concussão. Pessoal, não é concussão, porque concussão é o crime de exigir, tá? Condescendência criminosa é o crime que o funcionário deixa por indulgência, deixar de punir seu subordinado. É impunível a calúnia contra os mortos? Não, é punível a calúnia contra os mortos. Questão errada. Veja, a pena fica entre a letra A e a letra B. As duas mais ali pode causar um pouco de dúvida. A pena, pessoal, quando o furto ocorre durante o repouso noturno, é de 1/6? Não, é de 1/3, tá? Um pouco mais pesada. E nós temos a questão correta, que é sobre o furto privilegiado. Quais são os requisitos? O réu ser primário, o criminoso ser primário, a coisa que furtou tem que ser de pequeno valor, tá? E nesses casos o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuir de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa, tá? Questão aí corretíssima, letra A. Então era isso que nós tínhamos para trabalhar, são as questões que podem aparecer no seu concurso, tá? Então, se for necessário, reveja a aula, faça algumas questões que eu tenho certeza que fazendo as questões e tendo atenção no que nós trabalhamos aqui hoje, você vai ir muito bem na sua prova, tá? Finalizamos aqui, um grande abraço, nos vemos numa próxima e até mais.